Olá pessoal, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui e hoje eu tô com uma aula um pouco diferente, né? Eu fiz uma adaptação aqui no meu violão e eu venho trazer essa dica que vai ajudar muito as pessoas aí que tocam muito, ou seja, se você é uma pessoa que toca muito, fica comigo aqui nesse vídeo. Olha só, tá vendo essa bateria aqui? É uma bateria de 9 volts, né? É uma bateria super baratinha e tudo mais, mas pra gente que faz videoaula, por exemplo, de violão, para você que toca muito, né? Você toca em barzinho, para você que toca na igreja, né? Nos cultos, para você que está sempre ensaiando, fazendo alguma coisa, eu vou te mostrar como é que você não vai precisar mais dessa bateria aqui. Então, basicamente é o seguinte, eu fiz uma adaptação aqui no meu captador, então eu peguei aqui essa parte de dentro aqui do captador e coloquei num plug P4, né? Então, quando eu vou tocar, o que eu faço? Eu uso uma fonte para poder ligar o meu violão. Então, eu não uso mais a bateria para poder gravar a videoaula, não uso mais a bateria para poder ficar tocando muito tempo, porque senão eu tenho que ficar comprando a bateria toda hora, né? E muitas vezes, se você usar uma bateria e você for aquela pessoa que esquece a bateria ali no violão, ela pode vazar aqui um líquido. Claro que não acontece com qualquer uma, só acontece com as de baixa qualidade, que são as mais baratas, né? Mas está sujeito disso acontecer sempre, né? A questão não é essa, a questão é, se você grava muito, se você utiliza muito o seu violão, mas está perto de uma tomada, faz sentido você fazer essa adaptação aqui. Eu vou mostrar para você aqui agora como fica o som depois aqui que a gente pluga, tá ok? Vamos lá. Então, vou pegar a parte P4 aqui, né? E vou plugar aqui na parte do violão, tá? A fonte, né? Fonte eu vou colocar aqui na tomada, ok? É claro que não vai explodir, né? Não, então vamos lá. Agora uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A entrada desse violão, ela é aqui, ó. Tá vendo? E o plug é aqui, a parte que está ligado na tomada, né? Eu vou ligar o violão na parte elétrica para você ver que não tem ruído. Então já liguei o plug ali na interface e agora eu vou colocar aqui no violão, em tempo real, tá? Para você ver, ok? Então, tô aqui com o violão plugado, né? Ó. E como você tá vendo aqui, ó, eu tô tocando e se eu pegar aqui a parte da bateria, mostrar pra você que, ó, não tem bateria, aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Então, tá tudo ligado aqui nesse sistema, ok? É uma alimentação, não tem ruído. E quais são as vantagens? A hora que eu quiser tocar com a tomada, beleza, vou ligar a minha fonte ali, vou tocar normal. Quando eu não quiser tocar utilizando a tomada, que eu não estiver perto de uma tomada, eu posso simplesmente tirar essa partezinha aqui e colocar a bateria, porque não vai causar interferência no circuito do violão, ou seja, não vai mudar praticamente nada. A única coisa que a gente vai ter é uma conexão a mais. Quando eu estava montando esse tipo de coisa aqui, eu fui lá para a roça e aí eu montei o passo a passo e filmei esse passo a passo para você. Estou aqui para disponibilizar aqui. E todo o catálogo de materiais que você vai precisar eu vou deixar na descrição do vídeo aqui do YouTube, tá? Então, se você tem algum amigo que toca na igreja bastante, que toca em barzinho, que grava vídeo assim, manda esse vídeo aqui para essa pessoa para ela não precisar gastar mais dinheiro com bateria, igual essa aqui, a bateria de 9 volts, beleza? E agora, antes da gente começar o vídeo para eu te mostrar o passo a passo, deixa eu te mostrar o porquê não dá ruído, beleza? Esse sistema não dá ruído justamente por causa da fonte, tá? É uma fonte de alimentação para 9 volts, ou seja, é uma fonte compatível com essa bateria. Então vou deixar aqui no link abaixo para você aproveitar aí também. Então vamos lá, se você quiser fazer essa adaptação aí, segue o passo a passo e lembrando que a responsabilidade é toda sua. É claro, eu explico todo o passo a passo, mostrando o que eu fiz aqui no meu violão. Se você vai fazer aí no seu, você tem que assumir a responsabilidade aí pelo seu, ok?
Para mim aqui ficou muito bom e adeus esses gastos aí, né, para ficar comprando bateria. Agora eu posso simplesmente ficar com a bateria no meu violão e utilizar ela só quando eu for realmente utilizar o recurso de tocar sem fio. Vamos lá então para o passo a passo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar aqui é uma bateria e aqui o nosso sisteminha. Que se eu colocar aqui de um lado e colocar aqui do outro, o LED vai acender, né? Não sei se vai dar para ver aí. Pronto. Então a gente precisa identificar qual que é o lado positivo desse fio aqui, dessa fonte, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai cortar um lado aí da fonte, do fio da fonte, a gente faz um recortezinho e corta apenas um lado, ok? Ó, cortamos aqui esse lado, então a gente fica com a ponta e apenas um lado para a gente identificar se é a parte de dentro ou de fora do alimentador de energia. Como é que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui a bateria e o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse lado do fio e vou colocar um polo na bateria. Ou seja, o negativo da bateria está vindo com o fio e o outro lado eu vou colocar no outro polo. Então, se eu estou colocando a parte de fora aqui e o LED não está acendendo, então provavelmente esse fio aqui não é a parte de fora, né? Então, como é que eu vou fazer o teste para saber se é a parte de dentro? Né? Vou pegar aqui o fio, colocar aqui na parte de dentro, né? Ou seja, essa aqui é a parte de dentro. Essa parte eu vou pegar aqui o cinza, né? Vou juntar aqui no fio que eu quero testar, ok? Vou colocar aqui nessa parte, pego aqui a outra ponta e coloco aqui na outra parte. Se o LED está acendendo, quer dizer que eu tô com a parte de dentro aqui. Então, esse fio, que é o que a gente marcou, ele que está vindo aqui da fonte, essa partezinha aqui, ela é o quê? Ela é o positivo, ok? A parte de dentro. Então, esse cabo, que é o cabo da fonte, que a gente identificou que é o positivo, era para quê? Para a gente fazer uma extensão, né? Então aqui não tem segredo, é só fazer uma extensão, é só juntar um cabo com o outro, e esse cabo aqui é um lado, né? Que a gente já viu que é o positivo. E agora, a gente vai isolar aqui essa parte, pegar isso aqui, coloca aí e a gente vai isolar com a fita isolante. Lembrando que tem um isolante que ele é muito melhor, né? Que é uma de calor. Então, pega um isqueiro, vai naquela lá e vai ser muito rapidinho. Põe o fogo e isola muito melhor. Aqui é que eu tô com pouco recurso, mas eu tô fazendo de um jeito que funciona também com equipamentos mais comuns, tá bom? Eu vou cortar aqui o outro lado. E essa parte, que a gente tem que fazer o isolamento do segundo fio, é interessante a gente observar qual é a forma que ele vai ficar mais esticado possível, tá bom? Então a gente observa bem essa dinâmica aí do fio, né? É uma questão de ser cuidadoso, né? Para ele poder ficar um isolamento bonito, para poder ficar legal. Então geralmente eu vou por cima aqui dos dois e faço uma parte um pouco maior do fio aqui, tá certo? Então pego assim, vou ajustando aqui, vou ajustando ele pouco a pouco para ficar bem caprichado, né? Para ficar legal. Perfeito, perfeito não vai ficar, mas perfeito você consegue mesmo só de fábrica. Mas essa extensão ela é feita geralmente porque quando você toca com uma fonte, você vai precisar de um cabo maior, né? Então, quando a gente está tocando, a gente precisa de um cabo um pouco maior. Então, nesse caso, eu fiz aqui uma extensão da fonte, beleza? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado, que é o que eu estou mostrando. Então, a gente observa bem e vem com a fita isolante aí, colocando para ficar legal, uma fita de qualidade para fazer uma extensão bacana, tá bom? Agora a gente tem uma fonte com um cabo longo, então aí ficou legal, dá para tocar em todo lugar possível. Agora olha que legal, eu tenho aqui o jack input, né? O jack P4, aí eu quero saber qual que é a parte de dentro. Então dessas partezinhas aqui, para eu saber qual que é a parte de dentro, eu vou plugar aqui, né? E vou fazer a mesma coisa que eu falei para você na primeira etapa. Coloco o fio aqui, coloco de um lado e identifico. Coloco a ponta para eu saber qual vai apitar. Então, qual vai acender, né? Então, vou identificar que o lado de dentro aqui é um desses pininhos, né? Então, esse que tem essa pontezinha para o meio é o lado de dentro, beleza? Identifiquei aqui agora. Agora acontece uma coisa interessante também, que é o seguinte.
eu tenho 3 partes aqui, ok? A parte de dentro, a parte de fora e o neutro aqui no meio. Como é que eu faço para identificar a outra parte, beleza? Eu vou fazer do mesmo jeito. Se eu sei que esse fio que eu já testei é o positivo, o outro só pode ser o negativo, na verdade? Então eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu pego aí um lado, coloco aqui o negativo junto com o fio que eu quero testar, coloco na bateria e vou com a outra parte na outra parte para ver se o LED vai acender. Então eu coloco a outra parte para testar, que é o outro lado do jack. Então eu coloco ali e vou colocando ali. Se acendeu, eu consigo identificar qual é o lado. Então, óleo 1 não tá, óleo o outro tá. Então, se ele tem 3 fases, eu consigo identificar quais são as fases que eu preciso, positivo e negativo, beleza? Então eu sei que o positivo, né, ele tá aqui no meio, que é a parte de dentro, e o negativo é essa parte de fora. Então eu marco com a canetinha para eu poder identificar quais eu vou usar, beleza? Eu vou deixar outra sem marcação porque eu não vou usar. Então eu sei qual é cada parte aqui de forma simplificada, tá bom? Agora entra uma outra observação importante. Aqui na fonte, a gente observar aqui no sinalzinho, você vai ter o mais que está ali, e você vai ver que o mais é a parte de dentro e o menos é a parte de fora. Isso é muito importante, tá? Tudo baseado na descrição da fonte, tá? Então a gente tem ali saída 9 volts, 1 ampere, tá bom? Então fica de olho para não dar ruído no violão, tá? Agora uma coisa super importante também. Esse jack, quando a gente colocar no instrumento, essa parte de dentro, ela tem que pegar na madeira, tá? Para a gente poder plugar o cabo do lado de fora e ficar tudo certinho. Então essa partezinha aqui tem que ser mais grossa que a madeira, tá? E eu também vou precisar fazer um furo no violão para poder encaixar. Então tem que ser um furo certinho. Como é que eu vou fazer? Vou pegar essa madeira aqui qualquer, que estava jogada ali no canto, para eu poder testar o furo, né, da furadeira. Então vou testar antes de eu ir direto no meu violão, evidentemente, né? A broca que eu tenho que se aproxima mais com o furo que eu preciso é essa aqui. Eu não tenho uma broca mais grossa do que essa, né? Então eu vou pegar aqui, vou furar, né? Como você está vendo aí o exemplo. Então eu vejo que ele não cabe com essa broca, que é a mais grossa que eu tenho. Então quando eu furar, eu vou ter que ir aumentando o furo pouco a pouco, porque eu não tenho a broca correta. Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de fazer. Eu vou fazer aqui no teste, para eu ver como é que vai funcionar, mas eu vou ter que ir refazendo isso pouco a pouco, até eu chegar na espessura, né, do tamanho certo que eu preciso. Então, se é uma coisa que a gente identificou aqui nesses testes, é que para chegar no furo certo tem que tomar bastante cuidado, beleza? Eu já sei qual é o processo, então vou ter que colocar a furadeira, furar e ir abrindo vagarosamente, já que eu não tenho a broca. O ideal seria ter a broca, evidentemente. Como eu não tenho, eu vou ter que fazer esse passo a passo, né, com todo o cuidado possível, né? E vou ter que fazer isso antes de soldar o jack lá no violão, beleza? Então, a gente está aqui com o violão, ok? A gente vai fazer aqui a adaptação no violão. Vamos lá. Eu escolhi aqui um local para poder fazer. Vou colocar aqui de um jeito que não vai me atrapalhar. Não vai pegar na minha perna, não vai ficar para trás. Essa parte é muito importante, porque uma vez que você fez o furo, você vai danificar o violão, não tem volta. Então tem que ser um trabalho muito cuidadoso, você tem que observar bem, para ver se não tem nenhum fio lá dentro, nenhum sistema, para você não atingir nenhuma parte importante do violão. É uma modificação que você vai fazer que não tem volta. Tem que ter essa responsabilidade, tá certo? Então se eu peguei o violão, observei, vi que está tudo certo, já sei que é aqui tudo, já assumi a responsabilidade, então eu já vi onde que eu vou furar, eu só marco e vou fazer um furo sabendo que não tem volta, beleza? Então vou com bastante cuidado para ficar com um resultado legal. Na hora de furar, a gente tem que segurar com bastante firmeza, tá? Para não deixar espanar. E uma vez que o furo está feito, a gente vem ali com o jack, observa bem o que a gente está fazendo. A gente tem que aumentar esse furo daquele jeito, vagarosamente, não tem como retornar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer isso. Então vou furando vagarosamente, com cuidado, mexendo pouco a pouco, né? Tem que tomar bastante cuidado para a gente não estragar a madeira do violão, para ela não espanar, beleza?
Então a gente vai testando pouco a pouco para ver se fica legal. Ainda não chegou, mas está bem pertinho, está quase. Então eu sei que eu vou devagarinho para não estragar a madeira aqui. Então vou pegando aqui, vou furando vagarosamente, tá bom? Aqui já está quase, já está praticamente na hora, já está dando rosca, né? Então já está bem legal. Vou continuar forçando para ver se dá a rosca, para ver se eu consigo deixar assim. Mas ainda não deu. Então já que não funcionou, então eu tenho que ir devagarinho. Vou fazer mais uma vez. Então uma coisa que eu percebi é que se a gente ficar forçando, ele vai começar a tremer. Então tem que evitar isso para não danificar o violão. Então eu vou pouco a pouco, indo com a furadeira para frente e para trás, e chego lá que estou chegando passo a passo. Eu te indico que se você tiver uma lima, você usa ela aí quando estiver chegando quase, em vez de usar a furadeira, porque vai ser melhor, o risco é menor, tá bom? Agora, já que eu não tenho, eu vou com a furadeira pouco a pouco e vou espanando ali o buraco do jack pouco a pouco. Tá quase lá. Eu tô repetindo isso várias vezes para você ver que é bem didático, tá? Agora encaixou. Quando a gente chega no limite, e a gente sabe que encaixou certinho no limite, então a gente já pode fazer o nosso teste. Então vou tirar ali o parafuso que pega ali e vou com bastante cuidado para colocar ali com o jack no violão, na ponta do violão. Se eu apertar, eu tenho certeza que ela vai até o final. Então eu sei que eu posso usar, por exemplo, uma cola, né? Uma cola branca, eu já sei que está na medida correta. Mas enfim, agora vai vir uma outra ligação extremamente importante. Todos os passos são importantes, né? Então a gente vai ter que afrouxar as cordas do violão para poder colocar o braço lá dentro, colocar a mão lá dentro, né? Então vamos fazer o processo de afrouxar as cordas aqui, vamos lá. Pronto, lembrando que se você tiver os braços muito grossos, né, a mão grande, você vai precisar de alguém para te ajudar nessa etapa aqui, que tem que colocar a mão aí para regular o sisteminha, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem a parte elétrica do violão, né, do captador, e a gente vai precisar de um fio que sai da parte de cima e vai até o jack. Então esse fio tem que ligar o equalizador ao jack input, né? Então o fio que eu vou utilizar é esse aqui, ó. É um fio bem fininho, flexível, tá? Que eu te indico a ter esse fiozinho bem fininho. A gente não precisa de fio grosso para fazer isso aqui não, tá bem? A gente vai medir aqui de um lado até o outro, vai ver que uma parte vai pegar até lá em cima e vai até lá embaixo, beleza? Então vai ficar muito bom. Eu já vi aqui qual que é o tamanho, vou dobrar o fio e simplesmente puxo para chegar no resultado igual. Vou cortar aqui e tenho dois lados do mesmo tamanho. E eu sei que ele vai pegar lá do captador até o jack, mais um pouquinho a mais, porque eu vou precisar trabalhar com o jack, né? Então tem que pegar um pouquinho a mais, talvez uns 4 dedos ali, uns 3 centímetros. Outras coisas que eu gosto de fazer com o projeto com fios, né? Eu gosto de pegar e pego o fio de um lado, pego o fio do outro. Eu gosto de marcar o que eu vou usar como positivo com uma fita, né? Eu pego a fita isolante, eu gosto de marcar, é meu jeito de trabalhar quando eu estou trabalhando com fios da mesma cor, tá bom? Eu faço isso só para eu identificar que é o fio que vai ser usado como positivo, tá bom? E o outro lado eu faço a mesma coisa, ou seja, o outro lado do mesmo fio, né? Para eu marcar e saber que é o positivo, beleza? Marquei aí com a fita isolante, porque os fios que eu estou usando têm a mesma cor. Então eu sei qual que é o positivo. Nesse próximo passo, eu consigo juntar o positivo aqui e o, abre aspas, né, e o negativo. Então eu, pelo menos, fazendo isso, eu consigo colocar eles próximo, né? Então vão virar praticamente fios paralelos. Então eu entrelacei eles ali de uma ponta até na outra. Passo aqui uma fita isolante só para ele não sair, só para ficar uma coisa junta, né, mais organizada, né? Então fica mais fácil. Ele vai estar sempre junto quando ele estiver dentro do violão, né? E os positivos marcadinhos aí na ponta, beleza? Eu vou colocar um pouquinho de estanho nas pontas, né? Pra coisa ir funcionando, beleza?
Então pronto, voltando aqui à parte do violão, uma coisa que eu esqueci de mostrar é o seguinte, tá? Você protege o violão. Eu tinha colocado um paninho aí por baixo, não tinha falado, mas aqui agora eu vou colocar uma almofada para você ver, né? Então, tudo isso vai proteger o instrumento. Essa aqui é a parte elétrica, a gente precisa tirar do violão para poder fazer essa adaptação. Com a chave adequada, a gente chega ali e vai desparafusar ali o equalizador, tira ele ali do violão, tá? E aí você vai ver aí dentro que tem uma parte que tem um mais e um menos, beleza? É aí que a gente vai soldar os cabos, né? Os fios que a gente precisa, beleza? Então ali dentro, esse captador é um Fishman, né? Ele já vem com essas marcações. Se o seu não tiver, você tenta identificar aí, tá bom? Então a gente vai soldar o mais e o menos nas bases. Antes de soldar, a gente precisa ter estanhado os fios que eu te falei, ou seja, passado um pouquinho de estanho ali nas pontas. Então o positivo eu vou colocar ali no mais, tá? Lembrando, na hora de soldar ali na base, tem que ser rápido, porque senão ele queima a base, beleza? Então, colocar aqui um pouco de estanho aqui no negativo, para eu soldar ali na base também. Lembrando que tem que ser rápido, estou repetindo por uma questão didática, tá bom? Então ali eu pego o negativo, soldo na base também. Essa outra parte também é importante. Agora eu tô com o jack e eu sei qual é o positivo, qual é o negativo, mas eu preciso colocar um estanho ali. Mas eles também têm um furinho que dá para passar o fio ali. Então é interessante eu colocar um pouquinho de estanho e deixar o furo aí, para ficar mais fácil na hora de colocar o fio, né? Para ficar mais seguro, para ficar legal. Então eu vou passar aqui o estanho no jack, tomando esse cuidado, beleza? Pronto, é rápido, é simples e uma coisa que a gente pode fazer é chegar ali com a chavinha de fenda e depois que a gente coloca o estanho ali, você vem com a chavinha de fenda e fura no mesmo lugar que estava o buraquinho antes, fica tudo mais fácil. Então a gente tem os espaços para poder passar os fios, tá? Já tá tudo estanhado, tudo certinho, mas a gente não pode soldar aqui agora, porque a gente precisa fazer um esquema para poder soldar. Então, o que seria isso, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é tirar, né, esse parafuso aqui do jack, tá? Presta atenção, você passa primeiro o parafuso dentro do fio, dentro do cabo, beleza? Ó, pronto. Passou ali o parafuso dentro do cabo, depois que a gente colocar o fio, o parafuso vai ficar na parte de dentro, como se fosse uma aliançazinha. Eu também não posso soldar o jack, eu só posso soldar depois que eu passar o fio pelo furo da madeira do violão. Então é um passo a passo, né? Então eu volto com o captador para o lugar, jogando o fio para dentro do violão, tá? Então eu vou fazer o sistema agora de forma invertida, beleza? Coloco o captador no lugar, né? Vou parafusar ele ali de volta, ok? O fio tá lá dentro, tá? Então agora a gente vai fazer essa passagem do fio ali. Com a ponta do fio aqui para fora e essa partezinha, o anelzinho ali para fora, né, o parafuso do jack, agora a gente precisa passar o fio no buraco ali do violão. Passar esse fio lá é difícil. Então o que a gente pode fazer para passar? A gente pode usar ali uma chave de fenda, que nesse caso ali eu não estou com um ajudante que tenha um braço pequeno que entra no violão. Então eu vou pegar aqui uma chave de fenda, vou colocar o fio na ponta da chave de fenda, com todo o cuidado possível, beleza? Vou ali no violão, né, e coloco a ponta da chave de fenda até o buraco para eu poder puxar o fio do outro lado, beleza? Passou ali, ó, olha a ponta aí. Aí é só tirar, né, a fitinha isolante, pegar o fio e continuar o processo. A gente precisa soldar esse fio da maneira correta, beleza? Então como é que a gente faz isso? Pega o lado positivo, solda no jack, onde a gente já marcou que é o positivo, que é a hastezinha do meio, tá? Pega o negativo e solda no jack do outro lado que a gente colocou, que é o negativo. Positivo estando do lado certo, negativo estando do lado certo, agora é só encaixar no violão e parafusar por dentro com a pecinha. Essa hora que a gente precisa de alguém com o braço pequenininho. Ah, se você não tiver um ajudante igual eu não tenho aqui agora, na hora que eu estou fazendo aqui, então a gente pode colocar um pouquinho de cola também. Mas depois eu te mostro, tá? Não vai dar para ver aqui, tá?
mas é um anelzinho que está no fio. É só puxar ele até o jack e prender. Só colocar o braço ali dentro. Eu estou preferindo colocar a cola, beleza? Ao invés de passar o parafuso por dentro. Mas eu já te mostrei como parafusar por dentro. Você pode também parafusar por dentro e passar cola branca, tá? Cola branca é aquela cola de escola comum. Não vai dar problema nenhum. E se você precisar tirar depois também, é simples. A gente não usa cola madeira aqui. Não usa colas fortes, beleza? Use cola branca. Cola que a gente usa na escola. Se a gente precisar tirar futuramente, se você colocar um pouquinho de água, um pouquinho de coisa, você consegue tirar ela puxando devagarinho, beleza? Então, de certa forma, já está colado, já está tudo certinho. Depois que ela seca, ela fica transparente, a gente passa aqui um pano, limpa e vai dar para usar perfeitamente, tá bom? Vai por mim. Então, pronto. Depois de fazer todas essas conexões, os fios todos soldados aí por dentro, tá? O jack input já está no lugar, já está tudo pronto. O que a gente vai fazer? Um teste básico. Vamos pegar o jack, vamos colocar aqui no violão, né? Vamos ligar, tá? E no afinador ali, ó, a gente está ligando o afinador e ele já está funcionando. Então a gente sabe que o sistema já está todo ok, né? Então a gente já sabe ali que está piscando. Nessa hora que eu estou tirando, eu tenho que tirar com bastante cuidado, porque a cola ainda não secou ainda, né? É só para fazer um teste. Agora que eu sei que está tudo ok, eu vou deixar essa cola comum secar aqui e vai ficar ótimo, né? Porque o acabamento aqui ficou ótimo. Eu fui com bastante cuidado, sem pressa, né? Para poder colocar o jack, para fazer o furo do jack do tamanho correto, beleza? Então tá aí o sistema simples, o violão perfeito para a gente poder utilizar. Agora é só afinar o violão e tá tudo certo. Eu vou fazer aqui um novo teste para eu poder te mostrar, tá? Então ali, ó, o afinador ali ligado, já mostrando que tá funcionando perfeitamente. Evidentemente está desafinado as cordas, porque acabou de colocar agora, né? E deixa eu te dar uma ideia de uma coisa interessante aqui, beleza? Tirei aqui o cabo, né? Se você quiser, depois de fazer essa adaptação, se você quiser utilizar a bateria, não tem problema. Basta você deixar desligado a conexão e como a gente não danificou, não mudou nada no captador, a bateria vai continuar funcionando normalmente, beleza? Colocou a bateria, é só não ligar na fonte quando você tiver com a bateria. Vai funcionar normalmente com a bateria. Quer, né, gravar um vídeo, quer fazer alguma coisa, não quiser gastar a bateria, pronto, tira aí a bateria, coloca na fonte. Aí você vai usar a bateria só quando você for tocar efetivamente sem fio mesmo, beleza? Então depois, quando você quiser plugar, você coloca ali a fonte e toca, beleza? Uma coisa para mim que gravo vídeo, é uma mão na roda, é uma coisa que ajuda muito, dá muita economia. Então deixa aí no comentário, indique esse vídeo para algum amigo seu que toca. Inclusive se você tiver um carregador de bateria e quiser colocar aqui, tiver uma bateria recarregável no violão, ela vai recarregar a bateria enquanto estiver ligado, mas o sistema é diferente porque a fonte também é diferente. Então deixa aí na descrição o que você achou. Eu vou deixar uma lista de material aqui na descrição do vídeo também. Não deixa de fazer essa adaptação aí no seu violão, lembrando que a responsabilidade é toda sua. Tem que tomar todo cuidado. Isso foi uma coisa que já passava na minha cabeça há muitos anos, mas eu só tive coragem de fazer agora. Tá aqui o nosso projetinho funcionando 100%.